Web Torres. Você está aqui curtindo o melhor do outono e a melhor da programação. Vamos agora com Tainá Fiabani no SOS Psicóloga episódio 6. Hoje falando da ansiedade. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa SOS Psicóloga. Boa tarde muito especial a todos que estão acompanhando pela transmissão do Facebook, das páginas da rádio, da minha página Tainá Fiabani Psicóloga e também pelo meu Instagram, Tainá Psico Online. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira, 22 de março. E para a retomada do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, um tema que circulou em muitas rodas de conversa. Muita gente falou sobre a ansiedade, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Nesses tempos de isolamento social, onde muitas pessoas se encontraram isolados em casa, trabalhando home office, convivendo mais intensamente com a família, muitas pessoas, né, convivendo sozinhas nas suas casas, né? Então, muito se falou sobre a ansiedade no ano de 2020 e também no ano, né, que nós estamos, 2021, porque a pandemia não acabou, né? Não houve uma amenização da gravidade do problema, nós estamos aí num pior momento, né? Especialmente quem mora, né, no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. O que é a ansiedade, né? Quais são os seus sintomas, possível diagnóstico, qual o seu tratamento e também eu vou trazer algumas dicas que ajudam a melhorar as crises de ansiedade. A ansiedade ela é uma reação normal do ser humano diante de situações que possam provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem, por exemplo, uma entrevista de emprego, né, o primeiro dia de aula, quando você vai se encontrar com o seu crush, né, o primeiro encontro, quando você vai se encontrar com pessoas que você não conhece, quando você vai a uma festa, né, onde você não tem pessoas conhecidas. Então, todas as situações novas na nossa vida geram, né, sentimentos de ansiedade. A ansiedade, ela funciona como um sinal de alerta que nos prepara para enfrentar o desafio, né? Nos prepara para enfrentar aquilo que ainda nós não conhecemos. E mesmo que ele não seja superado, favorece a sua adaptação às novas condições de vida. O transtorno da ansiedade generalizada, conhecido como TAG, segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, o DSM-5, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. O nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno, que causa muito sofrimento e interfere na qualidade de vida e no desempenho familiar, social e profissional dos pacientes. O que seria essa ansiedade desproporcional? Vou pegar o exemplo do primeiro dia de aula de uma criança, né? Numa situação de uma criança ansiosa, né?
o primeiro dia de aula para ela não vai ser um momento de felicidade, né? E sim um momento de muita apreensão, de muito medo, né? Crianças ansiosas, nessa situação de primeiro dia de aula, passam mal, não se alimentam, quando se alimentam, né, acabam passando mal, indo ao banheiro, tendo febre, né? Situações que podem levá-la até a um atendimento médico, devido a essa tensão, a essa ansiedade em níveis elevados, né, que causam aí esses sintomas físicos. E o que que acontece? A criança não consegue frequentar a escola, né? Ela vai passar por um período de adaptação, não como as outras crianças, devido à sua ansiedade, e essa ansiedade vai ter que ser trabalhada, né? Com terapia, com muitas vezes com medicações, né? Porque não é aquela ansiedade normal que todos nós temos ao nosso primeiro dia de aula, né? Aquela expectativa de encontrar o professor, de encontrar os coleguinhas. Essa criança, em um nível mais alto de ansiedade, ela realmente vai passar mal, né? Vai apresentar sintomas físicos como febre, tremor, sudorese. Em alguns casos mais graves, ela vai precisar de atendimento médico devido, né, à sua ansiedade extremamente elevada. Eu dei o exemplo da criança, né? Porque o transtorno da ansiedade generalizada, ela pode afetar pessoas de todas as idades, desde o nascimento até a velhice. E, em geral, as mulheres são um pouco mais vulneráveis do que os homens. E quais são os sintomas, né, Tainá, da ansiedade generalizada? Os sintomas que podem variar de uma pessoa para outra, né? Isso é importante. Nem todas as pessoas vão apresentar exatamente os mesmos sintomas e exatamente iguais, tá? Eles podem variar de pessoa para pessoa. E os mais comuns são inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e tensão muscular. E existem também um outro grupo de sintomas, né, de queixas, que podem sim estar associadas ao transtorno da ansiedade generalizada, como as palpitações, a falta de ar, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração nos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito e dores musculares. Qual é, então, como é feito, né, o diagnóstico da ansiedade generalizada? O diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada leva em conta a história de vida do paciente, a avaliação clínica criteriosa e, quando necessário, a realização de alguns exames complementares. Como os sintomas podem ser comuns, há várias condições clínicas diferentes que exigem tratamento específico, é fundamental estabelecer o diagnóstico diferencial com TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico ou fobia social. Por exemplo, por quê? Porque os sintomas desses outros transtornos citados aqui, eles são muito parecidos com os transtornos, com os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, pessoas com síndrome de pânico também vão ter taquicardia, tremor, náusea, falta de ar, né? O mesmo acontece em pessoas com fobia social. Os sintomas são muito parecidos, né? Então, é por isso que é preciso fazer esse diagnóstico diferencial, né? O que é transtorno de ansiedade, o que é fobia social ou síndrome do pânico, enfim. E como que é realizado o tratamento, né, para a ansiedade generalizada? O tratamento do TAG inclui o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, sob orientação médica, é claro.
e a terapia comportamental cognitiva. O tratamento farmacológico geralmente precisa ser mantido por 6 a 12 meses depois do desaparecimento dos sintomas e deve ser descontinuado em doses decrescentes. Então, aqui a gente já vai derrubar um mito em relação ao tratamento. Ou seja, ele é um tratamento que não dura a vida toda, né? Enquanto o paciente tiver os seus níveis de ansiedade elevados, ele vai precisar de uma ajuda medicamentosa, mas assim que os sintomas estiverem estabelecidos, né, regularizados, o paciente vai desfazendo-se da medicação, né, de forma a conta-gotas, não é? Ele não vai parar tudo de uma vez só. Ele vai diminuindo a dosagem conforme, né, os seus níveis de ansiedade estejam mais equilibrados. Se você é visto como alguém de pavio curto, que anda sempre com os nervos à flor da pele e tem muita dificuldade para relaxar, provavelmente chegou a hora de procurar um médico para avaliar esse estado permanente de tensão e ansiedade. Se você cobra muito de si mesmo, está sempre envolvido em inúmeras tarefas e pressionado pelos compromissos, tende por ordem não só na sua agenda, mas também na sua rotina de vida, sem esquecer de reservar um tempo para o lazer. Se não conseguir sozinho, não se envergonhe, procure ajuda. Essa questão é um grande desafio para as pessoas ansiosas, né? Conseguir estabelecer uma rotina, conseguir estabelecer momentos de lazer, né? Dentro da sua rotina, dentro da sua vida, né? O paciente ansioso, geralmente, ele tem muita dificuldade de organização, né? Ele não consegue dividir o seu tempo em várias tarefas, né? Ele não consegue estabelecer metas, ele tem dificuldade em dar continuidade a um objetivo, né? Ele se atrapalha, ele se angustia, né? Tudo para ele tem que ser feito para ontem, né? Ele se torna uma pessoa muitas vezes impaciente com as coisas quando não dão certo. Então, a terapia, ela é fundamental porque ela vai ajudar esse paciente a se organizar, né? Desde as tarefas mais simples do seu dia a dia, desde as mais complexas, né? E aí, eu trago para vocês algumas dicas para enfrentar a ansiedade durante essa pandemia, né? Porque eu acredito que não exista momento que cause mais ansiedade do que este que nós estamos vivendo, né? Que é a questão da pandemia, do isolamento, né? Isso gerou em muitas pessoas uma ansiedade fora do normal, né? Porque você convive o tempo todo com a incerteza de quando isso vai acabar, né? De quando você vai poder sair ou se encontrar com outras pessoas, né? E às vezes, para as pessoas, para algumas pessoas ansiosas, sair de casa, né? Estar em contato com o mundo externo, com outras pessoas, é uma válvula de escape, né? É uma maneira de diminuir a sua ansiedade, né? Então, de repente, você teve que parar tudo na sua vida, estar mais resguardado na sua casa, muitas vezes sozinho, né? Não tendo convívio com outros familiares. Então, isso acabou ocasionando sintomas de ansiedade mais elevados. Então, o que nós podemos fazer em relação ao manejo da nossa ansiedade? Primeiro, filtrar informações, principalmente em relação à pandemia, né?
O que significa o filtrar informações? Né? Buscar informações nos locais corretos, né? Nos locais não através de Facebook, de grupo de WhatsApp, né? Procure informações em sites confiáveis, né? Em sites respeitados, ou não procure informações, né? Se é algo que te faz mal, né? Falar sobre pandemia, falar sobre Covid, procure então não procurar essas informações, né? Se atualize do que realmente é necessário para você, mas se a pandemia, o Covid, é uma situação que te faz mal, né? Não procure por essas informações, né? Não passe muito tempo em frente à televisão, em frente a telejornais, né? Procure outras atividades, assista a um filme, a uma série, evite buscar informações ou estar em contato com informações que você sabe que te fazem mal, né? Que possam te deixar mais ansioso. Realize exercícios físicos, é muito importante, né? E muito se bate nessa tecla. Pessoas ansiosas precisam fazer exercícios. Por quê? Porque o exercício ajuda na diminuição e no controle da ansiedade, né? Também se torna uma válvula de escape. Uma caminhada de 30 minutos, um alongamento, um exercício de musculação, que seja uma volta dentro do seu condomínio, se você mora em condomínio, em apartamento, né? Ou se você pode sair e ir até a praça, né? Dê uma volta ao redor da praça, né? Se você precisa ir ao supermercado, vá ao supermercado, né? Não deixa de ser um exercício, né? E o mais importante, não deixar de se exercitar, não ficar completamente parado, né? Praticar, procurar realizar atividades de lazer que despertam prazer, né? Por exemplo, ler um livro, assistir a filmes e séries que gosta, colocar em prática aquelas atividades, aqueles projetos que estavam guardados na gaveta. Muitas pessoas nessa pandemia se arriscaram a cozinhar e descobriram um hobby, né? A cozinha. Meditação é uma ótima ferramenta, né, para o controle da ansiedade e entre outros, né? Mas muita gente nessa pandemia resgatou aí projetos que estavam engavetados, né? Por mais simples que fossem, mas foi um momento de distração, né? Um momento de você se concentrar em outra tarefa. Faz parte também da nossa higiene mental, né? Pensar em outras coisas, fazer coisas que a gente realmente gosta. Muitas vezes a gente deixa a rotina do trabalho tomar conta, né? E a gente não dá importância para essas coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Fazer coisas que a gente gosta. Comer aquela comida que você adora, né? Assistir aquele filme que ficou lá na lista e por falta de tempo você nunca assistiu, né? Terminar aquela série que você começou e até hoje não terminou, né? Se dar esse proporcionar-se esses momentos, né? De prazer, de descanso, de relaxamento. No período da noite, né? Que você tem alguma dificuldade para dormir, procure tomar um banho relaxante, comer uma comida leve, né? Evitar estar exposto a muita televisão, ao computador, ao celular, né? Porque o momento do sono é um momento de relaxamento, onde você se prepara, é todo um ritual, onde você se prepara para dormir, né? Então, quanto mais coisas você está, mais você vai ter dificuldade para dormir.
Então, evitar a exposição ao computador, ao celular, à televisão, evitar alimentos estimulantes como o refrigerante, a cafeína, o chocolate, o energético, né, que são alimentos que estimulam a atividade cerebral. Procurar não trabalhar à noite, né? A noite é um momento de descanso, de relaxamento, e com essas dicas você vai com certeza ter uma noite de sono mais tranquila. Além de alimentos estimulantes, evitar também a bebida alcoólica, né? Porque as pessoas com ansiedade que fazem uso de bebidas alcoólicas, a ansiedade ela fica muito mais elevada, né? E você corre sério risco de vida, né? Estando sob efeito do álcool. Então, essas são algumas dicas, né? O importante nessa pandemia, por mais difícil que seja, estar passando por isso tudo, né? É que a gente possa encontrar dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Momentos que sejam relaxantes, né? Momentos que a gente goste de fazer, que a gente estabeleça um horário de trabalho, né? Que a gente consiga estabelecer um horário para as refeições, que é muito importante, que a gente não pule refeições, né? Que a gente consiga estabelecer um horário para tudo dentro da nossa rotina, né? Um horário para acordar, um horário para o café da manhã, para iniciar o trabalho, a pausa para o almoço, né? Enfim, até o final do dia que você consiga fazer essas pausas necessárias e o mais importante, respeitá-las, né? Procurar realizar atividades que você gosta, né? Ligar para aquele amigo que você não vê pessoalmente, mas que você pode vê-lo através de uma videochamada, conversar com os familiares, com a mãe, com o pai, né? É importante manter esse contato familiar durante a pandemia, isso ajuda bastante também, né? Para as pessoas ansiosas. E o mais importante, né? Respeitar os nossos limites, saber até onde a gente pode ir e que tudo tem um tempo, né? A gente consegue se organizar e realizar tudo que a gente estabeleceu naquele dia. E se não for possível realizar, existe outro dia, né? O dia seguinte, onde essas metas que não conseguiram ser alcançadas, a gente pode realizar no dia seguinte, né? Então é importante praticar as coisas que a gente gosta, estabelecer uma rotina, e se você perceber que a sua ansiedade chegou ao ponto que está ali atrapalhando, né? Atrapalhando no trabalho, atrapalhando na rotina do dia a dia, na hora do sono, né? Nas suas relações interpessoais, busque ajuda, né? Busque ajuda, não tenha vergonha, né? De buscar ajuda. Você não é louco, você não é um doente mental por estar sofrendo psicologicamente, né? Muitas pessoas se fecham, né? Procuram outras alternativas não tão confiáveis e muitas vezes não saudáveis, né? Por medo de buscar ajuda, né? E com certeza essa ajuda, eu sempre falo, né? A ajuda, ela vai te ajudar a passar por esse momento, né? De pandemia, de home office, né? De muito tempo isolado em casa. E é uma ajuda que não é uma ajuda para sempre, né? O tratamento medicamentoso não é para a vida toda, é temporário. Então vale a pena investir, né? A gente investe em tanta coisa e acaba deixando a desejar com a nossa saúde, né? Com a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E muitas vezes eu já falei, não adianta você fazer academia 5 vezes por semana,
alisar o cabelo, fazer as unhas, se a sua saúde mental tá uma porcaria, né? Você não cuida, você faz coisas, né, que você vê na internet. Ah, eu vou fazer essa receita aqui porque vai dar certo. Ah, eu vou tomar tal coisa porque diz que faz bem para a ansiedade, né? E às vezes é só uma mentira que está aí nas redes sociais, né? Que vai te fazer mal e você tem tudo para buscar ajuda correta, profissional, mas às vezes você acha que o melhor caminho é acreditar nas fake news da internet, né? Então, se você tem tempo para investir numa academia, na sua beleza externa, invista também na sua saúde mental. Não te custa nada, né? E não é vergonha dizer que precisa de ajuda, né? Psicológica. E sim, é um gesto de carinho, de amor consigo mesma. É um sinal que você quer se cuidar tanto por fora quanto por dentro, né? Porque todas essas coisas que você faz achando que está ajudando a sua saúde mental, essas coisas são passageiras, né? Ela vai lhe proporcionar uma situação de bem-estar a curto prazo, né? Logo, essas coisas, essa academia, esse alisamento de cabelo, ele já não vai mais ser suficiente. E você vai ter que partir para coisas muito mais radicais, né? Então, invista na sua saúde mental, procure uma terapia, se for necessário, procure uma ajuda medicamentosa, né? Os medicamentos hoje, eles são extremamente avançados, eles não viciam, não causam dependência, muito pelo contrário, eles vêm para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Assim como a terapia. A terapia não é coisa para louco, a terapia é um gesto de amor, de carinho, de respeito consigo mesmo, e ela existe para proporcionar mais qualidade de vida para você, né? Você não precisa estar doente psicologicamente para buscar terapia, né? Terapia também significa autoconhecimento, né? E é um gesto de respeito a você mesmo, de consideração, né? E finalizando este programa, estamos finalizando, né? Já estourei o tempo, mas por hoje era esse o tema, né, da ansiedade. E eu espero vocês na segunda-feira que vem com mais um tema, né? E como eu sempre digo, se você tem alguma sugestão de tema, de assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no programa, escreva lá nos comentários da live do Facebook, que eu ficarei muito feliz em saber a sua opinião sobre o programa e sobre algo que você gostaria que fosse discutido no próximo programa na segunda-feira que vem. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, né? E saiba que eu sempre estarei aqui, né? Disponível para tirar dúvidas, enfim. Não tenha medo, não tenha vergonha. A terapia é acessível para todos. Basta querer, né? E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigada pela companhia, né? Pela webtorres.online, pelas páginas do Facebook. E segunda-feira nós estaremos de volta. Até mais. Você acabou de acompanhar SOS Psicóloga, toda segunda-feira às 15 horas. Continue com a nossa programação acessando webtorres.online.